Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Lucas, capítulo 4, versículo 1 até o versículo 13. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Rio Jordão e, no Espírito, era conduzido pelo deserto. Ali foi posto à prova pelo diabo durante 40 dias. Naqueles dias, ele não comeu nada e no final teve fome. O diabo então disse-lhe: Se és o Filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Jesus respondeu: Está escrito, não se vive somente de pão. O diabo o levou para o alto, mostrou-lhe num relance todos os reinos da terra. E lhe disse: Eu te darei todo este poder e a riqueza destes reinos, pois a mim é que foram dados, e eu os posso dar a quem eu quiser. Portanto, se te prostrares diante de mim, tudo será teu. Jesus respondeu-lhe: Está escrito, adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele prestarás culto. Depois, o diabo levou Jesus a Jerusalém e, colocando-o no ponto mais alto do templo, disse-lhe: Se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, pois está escrito: Ele dará ordem aos seus anjos a teu respeito para que te guardem, e ainda, eles te carregarão nas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Jesus, porém, respondeu: Também foi dito, não porás à prova o Senhor teu Deus. Terminadas todas as tentações, o diabo afastou-se dele até o tempo oportuno. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão e minha irmã, você que nos acompanha pelo Sistema Canção Nova de Comunicação, né? E você que aí de Cachoeira Paulista e região, que já teve a oportunidade de participar da Santa Missa aqui no Santuário do Pai das Misericórdias, e você que acompanhou pelo Sistema Canção Nova de Comunicação a belíssima, né, homilia que o Padre Donizete fez, né, nessa quarta-feira de cinzas, na celebração das 7 horas da manhã. E antes da liturgia da palavra ali, teve uma oração, que é chamada oração da coleta, aquela oração, né, na missa, logo no começo da missa, que o sacerdote faz. E o Padre Donizete, né, e aí você que ainda não participou da missa da quarta-feira de cinzas, quando você estiver participando, né, você vai ouvir esta oração, que é a oração da coleta. Eu quero ler um trecho dela, porque diz assim, essa oração: Senhor, concedei-nos iniciar com santo jejum este tempo, para que, auxiliados pela penitência, sejamos fortalecidos no combate contra o espírito do mal. Essa palavra vem falar exatamente disso, desse combate contra o espírito do mal. Quando você participar da missa no domingo, no próximo domingo, do primeiro domingo da quaresma, o evangelho vai falar da tentação de Jesus no deserto, mas vai ser outro evangelho, vai ser Mateus, também capítulo 4, vai ser Mateus. Hoje eu estou aqui lendo para você Lucas. E por que eu peguei Lucas? Porque Lucas ele tem ele acrescenta algo que para nós é importante aqui. Mateus vai dizer que o Espírito conduziu Jesus ao deserto. E aqui também, logo no primeiro versículo, Lucas diz a mesma coisa, que Jesus, no Espírito, foi conduzido pelo deserto. Mas ele acrescenta algo importante. Ele acrescenta aqui, logo no início, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Rio Jordão e no Espírito era conduzido pelo deserto. Então, quem era conduzido ao deserto? Jesus.
o Espírito o conduziu. O Espírito pegou Jesus e levou-o para o deserto. E ali ele foi tentado pelo diabo. Mas Jesus estava como? Cheio do Espírito Santo. Isso é muito importante para nós. Padre Jonas, eu quero ler para você, que o nosso pai fundador nos traz aqui, porque ele, nesse livrinho aqui, também, já que estamos indicando, já indicamos, né, o Retiro da Boa Morte do Padre Jonas, indicamos, né, o livro do Márcio Mendes, Na Presença do Deus Vivo. Então, hoje é dia de indicação de livro, então eu quero indicar para você também esse livro, Combatentes na Provação, da série Combatentes. É um livro maravilhoso aqui do Padre Jonas, um livro muito simplesinho, né, um livro simples assim, pequenininho, gostoso de ler, né? Tem o Combatentes na Provação, Combatentes na Alegria, Combatentes na Fé, Combatentes no Amor e por aí vai, né? Combatentes na Esperança. Isso aqui é o Na Provação. E aqui logo no capítulo, no início, no primeiro capítulo, na página 11, Padre Jonas nos ensina o seguinte, presta atenção nas palavras do nosso pai fundador. Repare no momento escolhido pelo diabo para tentar Jesus, quando ele estava cheio do Espírito Santo. Essa tentação aconteceu durante os 40 dias vividos no deserto. O Espírito Santo conduziu Jesus até lá para ser tentado pelo demônio, a fim de que todos nós soubéssemos, quanto mais escolhidos, mais somos tentados pelo demônio. Quanto mais repletos do Espírito Santo e quanto mais trabalhamos para o Senhor, mais atacados seremos pela tentação. Podemos pensar que, depois de convertidos, a tentação e o pecado não nos atingem mais. O diabo já ficou para trás. Padre Jonas diz, grande ilusão. Quanto mais crescemos espiritualmente, mais a tentação nos atormenta e mais sutil, enganadora, suja e covarde ela é. A tentação pela qual Jesus passou é a mesma pela qual passam todos os guerreiros de Deus. Então veja, hoje na oração da quarta-feira de cinzas, o sacerdote, o padre Donizete rezou aí pela TV Canção Nova, pelo Sistema Canção Nova de Comunicação, na Santa Missa, 7 horas da manhã, no santuário, ele rezou dizendo, sejamos fortalecidos no combate contra o espírito do mal. A quaresma é tempo de conversão, a quaresma é tempo de penitência, a quaresma é tempo de mortificação, a quaresma é tempo de renovo, e a quaresma é tempo de combate espiritual, sim. É um tempo intenso de combate. E nós precisamos entender aquilo que vai nos ensinar, e é bonito isso quando a gente vê os ensinamentos dos santos, né? Santos da nossa igreja. Tem um ensinamento aqui de Santo Afonso Maria de Ligório, em que ele vai nos explicar por que Deus permite que sejamos tentados. Porque é uma dúvida que a gente traz, né? Eu e você, por que a gente acaba sofrendo essas tentações? Cheios do Espírito Santo, e vem esse ataque do encardido sobre nós. Então, Santo Afonso Maria de Ligório ensina o seguinte, ele diz assim, Deus permite as tentações, em primeiro lugar, para que com elas reconheçamos melhor a nossa debilidade e a necessidade que temos da ajuda de Deus para não cair. Em segundo lugar, Deus permite as tentações para que cada um aprenda a viver desprendido das coisas materiais. Olha o Retiro da Boa Morte aí. Desprendido das coisas materiais e deseje mais fervorosamente chegar à contemplação de Deus no céu. Como é que é a frase do Padre Jonas hoje? Frase do dia? Você faz uma escolha. O céu... A decisão é sua. O céu ou o mundo? O céu ou o mundo. A decisão é sua. Santo Afonso Maria de Ligório está dizendo exatamente isso. Nos desprendendo das coisas materiais, para que a gente deseje mais fervorosamente chegar à contemplação de Deus no céu. Eu escolho o céu, eu me decido pelo céu. E em terceiro lugar, vai dizer Santo Afonso Maria de Ligório, em terceiro lugar, as tentações vêm para nos enriquecer de méritos. Com efeito, quando a alma começa a ser agitada por tentações e se vê em perigo de cair no pecado, recorre então a Deus, recorre à Mãe Divina, Nossa Senhora, renova o propósito de morrer antes que pecar. Olha o PHN aí. Santo Afonso Maria de Ligório já conhecia o PHN, né? Por hoje não vou pecar, né? Antes morrer do que pecar.
né? E continua: esta alma humilha-se e abandona-se nos braços da misericórdia divina. Olha aí, né? A divina misericórdia, aquilo que a Canção Nova tanto propaga, né? A devoção à divina misericórdia. Santo Afonso está falando isso, a gente recorre à divina misericórdia, rezamos o terço da misericórdia, né? E continua ele: e assim, né, esta alma, ela consegue alcançar mais fortaleza e une-se a Deus mais estreitamente, como atesta a experiência. Que bonito isso, esse ensinamento, né, de Santo Afonso Maria de Ligório. Deus vem em nosso auxílio, Deus vem em nosso socorro, vem nos fortalecer. O Catecismo da Igreja Católica vai nos ensinar, quando vai falar da tentação de Jesus, que foi o que a gente acabou, né, de ler aqui nos Evangelhos, vai falar disso, vai falar que no final, né, desse tempo de Jesus no deserto, esses 40 dias, vai dizer que Satanás tentou o Senhor, tentou Jesus por 3 vezes, procurando questionar a sua atitude filial para com Deus. Nós vimos que nosso Senhor, quando ele sai do Rio Jordão, ele é batizado, a voz do Pai ecoa: este é meu Filho amado, em quem coloco, em quem pus a minha afeição, em quem ponho o meu afeto, né? É o meu Filho amado. É Deus, o Pai, falando de seu Filho, dizendo: esse Jesus que está saindo do Rio Jordão agora é o meu Filho amado, tem a minha predileção. Deus fala isso. E veja como aquilo que o Padre Jonas falou, a tentação ela é enganadora, é suja, é covarde. O demônio vem e vai dizer para nosso Senhor: se és filho de Deus, transforma esta pedra em pão. Se és filho de Deus, pula daqui para baixo, porque os anjos vão te proteger. O Catecismo está falando isso aqui no 538 do Catecismo, número 538. Procurando questionar sua atitude filial para com Deus. Jesus, então, ele rechaça esses ataques que recapitulam as tentações de Adão no paraíso e de Israel no deserto. E o diabo afasta-se dele até o tempo oportuno. E aí vai continuar o Catecismo aqui no 539, dizendo: a vitória de Jesus sobre o tentador no deserto antecipa a vitória da paixão, a vitória na cruz, obediência suprema de seu amor filial ao Pai. O demônio vem para questionar essa atitude filial de Jesus para com o Pai. E Jesus vence o demônio definitivamente na cruz pela sua obediência filial. Se és o Filho de Deus, e na cruz está ali a prova, o Filho de Deus está ali, obedecendo, vivendo a obediência suprema, seu amor filial ao Pai. E aí o Catecismo vai concluir no 540, falando das tentações de Jesus, tentação de Jesus no deserto, vai dizer: a tentação de Jesus manifesta a maneira que o Filho de Deus tem de ser Messias, o oposto da que lhe propõe Satanás e que os homens desejam atribuir-lhe. Na pregação de ontem, no rebanho de carnaval, que eu e a minha filha Beatriz fizemos, a gente falava exatamente disso, né? Porque o povo de Israel, né, e o inimigo tenta sugerir isso, um Messias diferente. Qual Messias que é? Qual é o Messias? Montado num cavalo, com uma espada na mão, coroado, com uma capa, dizendo: morte a César, vamos vencer o Império Romano. O povo eleito agora vai se levantar, e vai lutar, e vai vencer, e vai prevalecer. E de repente aparece o Messias, e os sinais messiânicos estão aí, ele vai mandar dizer a João Batista, né? Olha, diga para ele lá que os cegos enxergam, os paralíticos andam, a palavra é anunciada, os mortos ressuscitam. São sinais messiânicos, mas é o Messias que vem dizendo: olha, se te baterem numa face, oferece a outra. Perdoe não somente 7 vezes, mas 70 vezes 7. Jesus que vem falar de o Messias que vem falar de bem-aventuranças, né? Bem-aventurados os pobres, bem-aventurados os mansos, bem-aventurado quando você for perseguido. E o povo começa a olhar um para a cara do outro e dizer: mas peraí, esse é o Messias? Não pode ser ele o Messias que fala de perdão. Nós queremos a morte dos nossos inimigos. Nós queremos exatamente... Que Messias é esse que vai aceitar como um discípulo seu, um coletor de impostos? Porque ele chamou Mateus.
Coletor de impostos, nós odiamos o coletor de impostos, porque ele pega o dinheirinho nosso e dá para o império. O Messias jamais ia sequer pensar uma coisa dessa, pelo contrário, ele ia se levantar e dizer: morte a todos, morte ao império, morte aos coletores de impostos, aos publicanos. E esse daí vai comer com os publicanos e pecadores. Você percebe o jogo do encardido, e o povo cai nessa. E começa então, o catecismo vai dizer o oposto daquele que propõe Satanás e que os homens desejam atribuir-lhe. Não é esse messianismo, pelo contrário, é por isso que Cristo venceu o tentador por nós, por mim e por você. E aí vai dizer aqui, a igreja se une a cada ano, mediante os 40 dias da grande quaresma, ao mistério de Jesus no deserto. Ao mistério de Jesus no deserto. Na teologia, mistério não é apenas aquilo que a gente não conhece, que eu não sei, mas também aquilo que não se esgota. Você vai tirando esse tesouro, né? Inesgotável. Vai tirando para a sua vida essas riquezas. Há um mistério em Jesus no deserto. Há uma lição para nós, há um tesouro inesgotável. E o catecismo vai deixar muito claro, a igreja vai nos ensinar: Jesus venceu o tentador por nós. Por que que Jesus vence por nós? Ele se liberta no deserto, ele se liberta de Satanás. Para o quê? Para que a partir de agora, ele liberte o seu povo do poder de Satanás. Você vê que essa passagem da tentação de Jesus no deserto é como se fosse o recheio de um sanduíche. É um recheio de sanduíche. Tem um pão em cima e tem um pãozinho embaixo, né? E tem um sanduíche, um recheio gostoso aqui no meio. Então, entre Jesus ser tentado no deserto, antes tem o batismo dele no Jordão. Meu filho amado, recebe o Espírito Santo, passa a tentação no deserto, e aí o que o evangelista diz? Que Jesus agora, cheio do Espírito Santo, ele vai agora realizar o seu ministério. Então, o Espírito Santo está no começo, está durante o período de Jesus no deserto e está depois. Porque Jesus, depois que ele vence o demônio, nesse primeiro momento no deserto, ele não vai evangelizar cansado, derrotado, prostrado, dizendo: nossa, que luta que eu vivi. Não, ele sai do deserto ainda mais cheio do Espírito Santo, ainda mais convicto da sua missão. O Pai lhe deu uma missão, que o diabo queria desviá-lo da sua missão, mas não conseguiu desviá-lo, nem para a direita, nem para a esquerda. Jesus vai convicto da sua missão, e ele chama os seus apóstolos, e na força do Espírito Santo. Por que na força do Espírito Santo? Porque o Espírito Santo foi o seu grande companheiro. Quando no mesmo catecismo da Igreja Católica, você vai ver lá sobre o Espírito Santo, se eu não me engano é a partir do 683 do catecismo, quando vai falar da pessoa do Espírito Santo, vai dizer que o Espírito Santo ali, nesse capítulo, vai dizer que o Espírito Santo foi esse companheiro de Jesus durante todo o seu ministério. Tudo que Jesus fazia era no Espírito Santo. O Espírito Santo era esse parceiro de Jesus o tempo todo, acompanhando Jesus. Jesus pregava no Espírito Santo, Jesus curava no Espírito Santo, Jesus multiplicava pães e peixes no Espírito Santo, os milagres aconteciam no Espírito Santo. O Espírito é o Espírito, e é o Espírito de Jesus. Ele me glorificará, receberá do que é meu. O Espírito que nós temos, que nós recebemos no batismo, é o Espírito de Jesus, o Espírito que o acompanhou e o Espírito que glorifica nosso Senhor. O Espírito do Pai e do Filho, o amor entre o Pai e o Filho, é esse Espírito. Então, convite para você hoje, meu irmão e minha irmã. Eu sei que o tempo litúrgico, cada tempo tem, né? Tem a sua graça, o seu tempo litúrgico tem a sua graça. Mas o desafio agora para mim e para você, e eu me propus a isso, eu quero trazer Pentecostes para a Quaresma. Desejo de trazer Pentecostes para a Quaresma. Porque o que acontece em Pentecostes? Os discípulos estavam reunidos com Nossa Senhora no cenáculo, veio o Espírito Santo sobre eles, e eles se tornaram intrépidos, aquilo que o Padre Jonas tantas vezes nos ensinou em pregações na Canção Nova, a parresia, a intrepidez, a ousadia, a força. Pedro, todo acovardado, agora se torna um homem intrépido, corajoso, e evangeliza e prega, e 3.000 mudam de vida no domingo de Pentecostes. Há uma profunda conversão pela força do Espírito Santo. Um arrependimento, uma compunção no coração daquela gente que ouviu a pregação de Pedro ali, na força do Espírito Santo.
trazer Pentecostes para a quaresma, porque meu irmão e minha irmã, deixa eu falar para você uma coisa, você pode assumir, e eu também, podemos assumir muitos propósitos nessa quaresma. Não vou assistir TV, não vou ouvir música, não vou mexer no meu celular, eu vou fazer isso, vou acordar mais cedo, vou deixar tal comida, não vou comer docinho, eu não sei o que você deu, vou tomar banho gelado, eu não sei, vou dormir no chão em vez de dormir no meu colchão gostoso, eu não sei o que Deus está te inspirando a fazer. Mas veja o que eu estou te dizendo, o que Deus vai te inspirar a fazer. Porque se é uma inspiração, é do Espírito. Você está entendendo? É pelo Espírito. Porque senão você vai deixar o chocolatinho, agora na quarta-feira de cinzas, você vai jejuar hoje, mas quando chegar lá para o segundo, terceiro domingo da quaresma, quando estiver no meio da quaresma, vai vir o tentador com um chocolate gostoso e dizendo assim, come só um pouquinho, Jesus não vai te condenar, porque Ele é misericórdia, Ele é amor e misericórdia, não vai te condenar, então deixa de ser bobo. Vai morrer no meio do ovo de Páscoa, né? Chocolate, aquele ovo imenso. Exatamente. E vai querer o chocolatinho, e vai comer o chocolatinho e falar, não, Jesus é misericórdia, Jesus é amor, mas acabou cedendo. Por quê? Porque o Espírito Santo não foi chamado, não foi invocado, porque o Espírito Santo não foi desejado, porque o Espírito Santo é Ele que nos acompanha. Entenda, você vai viver bem, eu e você iremos viver bem esse tempo da quaresma, somente sendo conduzidos pelo Espírito Santo, não tem outra forma, meu irmão e minha irmã. Jesus deu um exemplo para nós, Ele venceu o diabo pela força da palavra, a palavra que é inspirada pelo Espírito Santo. O diabo se deu mal aqui, por que ele se deu mal? Ele achou, eu vou pegar Jesus agora que ele está com fome, é o momento de fraqueza dele, então eu vou aproveitar agora. O diabo deu com os burros na água, gente, porque na hora que ele foi tentar Jesus, aí que ele percebeu, nossa, ele está cheio do Espírito Santo, não vai ter como vencer, e aí ele volta no momento oportuno, no tempo oportuno, fracassou. Nós vemos aqui a derrota do diabo nesse momento. Ele tentou, porque ele é o tentador só vai tentar, senão não teria o nome de tentador. Então, o ofício dele é tentar. Jesus vai dizer, ele é ladrão, assassino, né? Só vem para matar, roubar e destruir. Então ele aproveita nosso momento de fraqueza e ele vai tentar, mas se estivermos cheias do Espírito Santo, ele vai dar varada na água, vai bater e vai voltar, vai bater e vai voltar, vai bater e vai voltar. Eu quero tentar esse homem agora que é casado. O diabo vai pensar, eu vou tentar esse homem casado agora para que ele traia a sua esposa durante a quaresma, para que ele vá atrás da amante. Mas se você, homem de Deus que está me escutando agora, estiver cheio do Espírito Santo, você não vai cair nessa tentação. A tentação até vai aparecer, mas você não vai ceder a ela, porque você está cheio do Espírito Santo. Você está entendendo? É estar cheio do Espírito Santo para não cair nas armadilhas. Aquela mulher, ela é muito impaciente, ela briga, ela xinga, ela perde a paciência, ela fala mesmo, escreveu, não leu, o pau comeu, comigo é assim, eu não tenho paciência, e vou e brigo, mas na quaresma eu me decidi silenciar, e aí o diabo vai colocar aquela pessoa para te tirar do sério, ele vai dizer, vai, xinga agora, ofende, briga, o diabo vai falar isso, mas se você, minha querida, minha santa, você estiver cheia do Espírito Santo, abençoada de Deus, você não vai ceder. Padre Jonas também fala aqui, olha, na página, deixa eu ler para você um pouquinho mais para frente, aqui na página 20, desse mesmo livro, Combatentes na Provação, ele vai dizer, não podemos confiar em nossa velha natureza humana, precisamos nos mortificar, só assim o homem novo crescerá. É preciso que nosso homem velho morra, para que o homem novo, a criatura nova feita à imagem e semelhança de Deus, cresça. Para isso acontecer, não podemos ceder em nada, nunca. Ceder é perder. Veja o que o Padre Jonas está falando aqui para nós, ceder é perder. Conhecendo sua realidade hoje, deixe o Espírito Santo lhe mostrar de que maneira o inimigo tem tentado você, onde você deixou brechas pelas quais ele penetrou, tomando posse. Não tenha receio de perceber situações em que você necessite dizer não, podar, voltar atrás, arrepender-se e mudar de rumo.
ore e escute, porque é o Senhor que quer fazer em você uma obra nova. Ele não está aí para acusar, Ele não quer deixá-lo cair em tentação, mas livrá-lo do mal. Amém. Padre Jonas está falando isso aqui na página 20, deste livrinho Combatentes na Aprovação. Que tesouro, gente, esse livro. Você está entendendo? Ceder é perder, porque é um combate, e num combate tem o vencedor e tem o derrotado. Num combate sempre é assim. Não pense que um combate espiritual vai ter empate, vai ter um empate técnico. Não tem. Nessa luta não existe empate técnico. E tem gente que quer viver como se tivesse um empate técnico. Vai ter um empate aqui. Não tem. Ou você ganha ou você perde. Ou você sai desse combate vencedor ou sai derrotado. Ceder é perder. Então, se você sabe que toda vez que você passar naquela rua, aí da sua cidade, tem aquele barzinho, tá os amigos, os parça lá te chamando, vem tomar um copinho de cachaça aqui, companheiro. E a garganta vai ficar seca, e vai dizer assim, eu preciso beber, mas eu não vou beber. Eu não vou beber porque eu sou um homem novo, eu não quero mais viver no alcoolismo, não quero mais viver esse tipo de vida. Não passe mais por aquela rua. Ai, Alexandre, que exagero, é assim que se ganha o céu. Vai ter que andar mais, vai ter que gastar mais sola de sapato? Vai. Melhor você gastar sola de sapato do que perder o céu. Então, atravessa, vai para o outro lado da rua, some, não passa mais naquele lugar. Estou de carro, o GPS ali, o Maps, te indica aquele caminho, você sabe que aquele caminho que ele está te indicando é um caminho que vai te levar para o pecado, desliga o aparelho, vai, dá a volta. Ah, mas eu gastei mais gasolina. Vai gastar mais gasolina, é o preço a pagar para não pecar, para não passar naquele lugar. Foge da ocasião de pecado. Na palavra de Deus não existe, meu irmão e minha irmã, uma palavra que diz assim para você: olha, enfrenta o pecado de frente, encara o teu pecado. Não existe essa palavra. O que a Bíblia, o que a Sagrada Escritura nos ensina? Foge das ocasiões de pecado. Ela ensina exatamente o contrário, é para fugir. O pecado vem pela direita, eu saio pela esquerda. O pecado vem pela esquerda, igual aquele desenho, saída pela direita. Lembra? Então, é aquele desenho antigo que tinha, saída pela direita, então você sai pela direita, o pecado vem por lá, sai para cá. O outro lado é o lado oposto. De onde está vindo o pecado? O Padre Jonas acabou de falar isso, as brechas. E eu volto a dizer, o demônio, ele não se interessa por portas. Quem se interessa por portas é Jesus. Eis que estou à porta e bato. Se abrir a porta, eu entrarei e cearemos. Eu e meu Pai, Espírito Santo, a Trindade, faremos morada no teu coração. O Senhor se interessa por portas. Ele mesmo vai dizer, eu sou a porta. O Senhor se interessa por portas. O diabo não. O diabo se interessa por brechas. Ele fica ali esperando uma brechinha. Uma brechinha. Então, neste tempo de quaresma, não vamos dar esse gostinho a ele, não dê nenhuma brecha, não dê nenhuma brecha, meu irmão, minha irmã. Mas como é que a gente consegue isso? Meu Deus, 40 dias de quaresma, eu vou conseguir não dar nenhuma brecha para a tentação? Não, infelizmente você não vai conseguir, eu também não. Se eu, Alexandre, disser, nesses 40 dias eu não vou dar nenhuma brecha para a tentação, o diabo vai rir da minha cara e vai falar, tadinho desse dentucinho, tadinho dele, tadinho, inocente, não sabe nada, olha só, está achando que vai viver a quaresma sem viver nenhuma tentação. Mas com o Espírito Santo, aí eu consigo. Com o Espírito Santo você consegue. Se estivermos cheios do Espírito Santo, a tentação virá, mas do mesmo jeito que ela vem, ela vai. Do mesmo jeito que ela chega, se aproxima, ela será repelida, será rechaçada, como diz o catecismo aqui. Ela irá embora. Eu quero, para terminar essa reflexão, trazer para você o que aconteceu com um monge no deserto. Esse monge no deserto, ele vivia ali, as suas lutas, e ele, infelizmente, ele caía em pecados de impureza. Diz que ele caía nos pecados da impureza, era um monge. De noite, ele acabava caindo no pecado da carne. Que terrível isso. Mas, mesmo caindo no pecado da carne, ele não deixava
de rezar, de gemer, de sofrer após cada queda. Ele continuava na sua fraqueza, na sua miséria, ele não deixava de rezar. Ele tinha essa fraqueza, mas ele continuava rezando, pedindo perdão a Deus após cada queda. Como a gente faz quando cai e corre lá para o confessionário, gemendo, chorando, meu Deus, eu pequei, me perdoe. E aí uma vez, ele tinha acabado de cair, infelizmente, ele foi logo de manhã se levantando para rezar o ofício, pegou ali o ofício e foi rezar. Nessa hora o demônio vem, e o demônio fica espantado, com a confiança, com tanta confiança desse monge, né? Parecia até que ele é meu cara de pau, né? Pecou e agora, né? De novo aqui, está rezando, e o demônio falou, como é que pode uma coisa dessa, né? E aí o demônio aparece para esse monge e pergunta se ele não tinha vergonha de aparecer diante de Deus naquele estado. Olha só, já apareceu um monte e falou, olha aqui, você está vendo que você é um sem vergonha? Como é que você aparece diante de Deus desse jeito, nessa condição? Tu é pecador mesmo, fraco, miserável. Você não tem vergonha não de se apresentar diante de Deus desse jeito? Olha só o demônio, astuto, né? Tentação. E aí o monge responde, eu quero ler as palavras dessa resposta do monge. Ele diz assim, juro que não me cansarei de pedir a Deus contra ti, até que cesses de me fazer guerra. E veremos quem sairá vencedor, se tu ou Deus. Veremos quem vai sair vencedor, se tu ou Deus. E naquele momento o demônio cessou imediatamente de tentá-lo, para não aumentar, deste modo, a sua coroa. Lá em Apocalipse 2, 10 vai dizer, ser fiel até a morte, eu te darei a coroa da vida. Quaresma é tempo de fidelidade, é tempo de luta, é tempo de combate, é tempo de conversão e é tempo de pedir, vem Espírito Santo. Como Jesus, eu também quero, nesse deserto que estou sendo conduzido, nesse tempo quaresmal, nessa jornada de 40 dias que vou viver com o livro do Márcio, eu quero viver tudo isso, mas cheio do Espírito Santo. O propósito que o Márcio nos traz aqui no primeiro dia é este, pedir em oração, é o que a gente vai fazer agora, pedir, página 18. O propósito é esse, desse primeiro dia, pedir em oração, nós vamos rezar agora nesse sentido, pedir em oração que esta quaresma seja especial e transformadora em nossas vidas, e receber as cinzas, né? Ir para a Santa Missa e receber as cinzas, mas pedir isso em oração, Senhor, me dê uma quaresma verdadeiramente especial e transformadora. Eu quero ser transformado por Ti, Espírito Santo, eu preciso ser transformado por Ti. Quem vai sair vencedor? Que o monge disse para o demônio, eu vou pedir a Deus, e nós veremos ao final de tudo quem vai sair vencedor, se é tu inimigo ou se é o Senhor nosso Deus. E a boa notícia, eu termino com essa boa notícia. Após os 40 dias, entraremos na Semana Santa. E lá, no Sábado Santo, nós vamos ouvir o anúncio, e a gente vai ter a revelação, a grande revelação de quem é o vencedor. E a revelação que faz o inferno tremer, o diabo ficar ali cabisbaixo, triste, dizendo, nós perdemos, nós fomos derrotados. Sabe qual é o grito de vitória? O grito de vitória que nós vamos ouvir depois da quaresma. Lá na Semana Santa, no Sábado Santo, o grito de vitória será esse, Jesus ressuscitou. Ele é o vencedor. Nós vamos ver a vitória de Deus em nossa carne, em nossa vida, em nossa luta diária. Deus te abençoe. Feliz quaresma para você. Vamos rezar?